Arro galera, tudo bem com vocês? Aqui é Andrade Neves, professor de História, e hoje vamos iniciar o nosso curso sobre Grécia Antiga. Para que você entenda bem esse conteúdo, nós dividimos essa temática em 3 videoaulas. Esta é a videoaula número 1, que vai falar sobre a formação do mundo grego, ou seja, o período que antecede a própria existência dos gregos. É o chamado período pré-homérico, antes da Grécia atingir o estágio de desenvolvimento que fez dessa civilização um povo tão importante para a história ocidental. Iniciaremos falando aqui para vocês um pouco sobre uma região ainda periférica dentro da estrutura do mundo antigo. Se você bem se lembra, as principais civilizações da antiguidade antes dos gregos eram os egípcios e os mesopotâmicos. Portanto, esta região da Grécia, a Península Balcânica, é uma região ainda demasiadamente periférica dentro desse período antigo. É à medida que vai haver um processo de desenvolvimento dos gregos que esta região vai se tornando lentamente importante. Antes disso, o Oriente Próximo e o Egito eram as regiões que concentravam as principais e mais desenvolvidas civilizações desse período. Importante compreender que haverá uma revolução que também representa a continuidade de saberes que antecedem a própria existência do mundo grego. Se você puder observar ali no nosso slide, você vai compreender melhor. Veja, aqui é a Ásia Menor. No período antigo, esta região é chamada de Anatólia. As primeiras civilizações que vão se estabelecer na Península Balcânica são provenientes dessa região, são os anatólicos. E depois, lentamente, nós teremos a chegada dos jônios, dos aqueus, dos eólios e dos dórios. Ok? Então vamos compreender bem essa questão geográfica, porque a cartografia ajuda muito no entendimento desse mundo antigo. Perceba aqui comigo. Esta região é a Ásia Menor. Hoje é a Turquia. Mas na época, na antiguidade, era conhecida como a Anatólia. Parte do litoral da Anatólia, onde ficava, por exemplo, a cidade de Mileto, representa a Jônia. Ou seja, parte do litoral da Anatólia é chamado de Jônia. Desse lado aqui, você tem a Península Balcânica, que é dividida também em várias regiões, sendo 2 as mais importantes. Esta área aqui, conhecida como Peloponeso, onde se localizava a cidade de Esparta. Do outro lado, você tem a Ática, onde está localizada a cidade de Atenas. E aqui acima você tem outras regiões, como a Tessália, como a Beócia, e mais aqui ao norte você tem a famosa Macedônia. Beleza, galera? Aqui abaixo, se você perceber, vai ter Creta, que é a civilização que a gente geralmente estuda antes de falar dos gregos propriamente. Beleza? Vamos adiante. Antes de Cristo, ainda na Idade dos Metais, mas a primeira estrutura, que a gente pode dizer assim, de um povo, de uma civilização ou algo parecido, começa por volta de 3.000 anos, dentro de uma estrutura monárquica, que vive basicamente da agricultura e do pastoreio. Os povos que ocupam esta região da Península Balcânica são povos oriundos da Turquia, ou seja, da Anatólia, do território vizinho. Como a gente pode observar aqui, aqui a Península Balcânica e aqui a Anatólia. Bem, entre 2000 e 1950 anos antes de Cristo, a civilização anatólica da Península Balcânica, ela entra num colapso, ou pelo menos numa desestruturação, em função da chegada dos primeiros gregos, que são os jônios. Ou seja, os jônios são os primeiros povos, ou o primeiro povo, que chega à região da Grécia e que no futuro próximo serão importantes para a constituição dos helenos, como os gregos se autodenominavam. Porém, mesmo havendo essa desestruturação, parte da civilização anatólica sobrevive na região da ilha de Creta. E é lá que vai surgir a primeira civilização importante no mundo grego, que é a civilização cretense. A civilização cretense
mantém um contato muito íntimo com os egípcios. É desse povo, dos egípcios, que eles vão aprender sobre astronomia, sobre matemática, sobre medicina, vão desenvolver um sistema de escrita com base hieroglífica também, tal qual os próprios egípcios. Sua localização a meio caminho entre o Egito e a Península Balcânica permite um forte desenvolvimento comercial, influenciando toda essa região aqui que a gente chama a região da Grécia Insular ou do Mar Egeu. Um outro ponto importante é que ela vai, através das atividades comerciais e marítima, exercer uma influência política grande, e nós na história chamamos isso de talassocracia, é o poder proveniente do mar. Não sabemos muito bem quais motivos vão levar esta civilização ao colapso, depois de experimentar o apogeu entre o século XIX e o século XVI a.C. O certo é que a partir do século XV, dos anos 1400, essa civilização ela entra em colapso com a conquista pelos aqueus, que são o segundo povo grego a chegar nessa região. Nós vamos falar mais adiante sobre os aqueus, mas é sempre importante lembrar que eles são provenientes da região dos Balcãs. No primeiro momento eles vão para a Ásia Menor, expulsam os jônios da Ásia Menor, conquistam alguns territórios na própria Península Balcânica e vão se estabelecer de maneira definitiva na região do Peloponeso. Beleza? Passando aqui, nós vamos falar sobre os jônios. Os jônios foram o primeiro povo grego a chegar à região da Península Balcânica. No primeiro momento, os jônios vão conquistar territórios na Ásia Menor. É um povo guerreiro, mas também ao mesmo tempo aberto às experiências e às trocas culturais. Vão construir cidades fortificadas, mas não possuem um sistema de escrita. É um povo ágrafo. Talvez por isso eles não tiveram condições de dar continuidade às atividades comerciais marítimas deixadas pela civilização cretense nesta região do Mar Egeu. Se você observar o mapa aqui, todas essas partes em rosa são territórios ocupados pelos jônios, que de maneira... meu olho coçando agora. Brincadeira. Mas eles vão se fixar de maneira permanente na região da Ática, onde irão fundar a cidade de Atenas, que vai ter uma importância gigantesca dentro da civilização grega. Um outro povo muito importante dentro da composição do mundo grego são os aqueus. Eles são provenientes da região dos Balcãs e seu primeiro contato no mundo grego se dá através da expulsão dos jônios de parte do território da Ásia Menor. No entanto, eles vão se fixar de fato aqui na região do Peloponeso, onde vão formar uma civilização que nós chamamos de civilização micênica. Não se esqueça que os aqueus conquistaram e ajudaram a destruir a civilização cretense que existia anteriormente, mas nesse processo, nesse contato, houve também uma forte influência dos cretenses junto aos aqueus, e são os aqueus da cidade de Micenas que formarão uma outra civilização bastante importante, que é a civilização micênica. As cidades fundadas pelos aqueus no Peloponeso principalmente são cidades independentes. Mas de tempos em tempos, em função de um inimigo comum, essas cidades aceitam se unir, tendo apenas uma liderança, geralmente proveniente da cidade de Micenas, que dentre as cidades dos aqueus é a cidade mais importante, aquela que tem mais riqueza. Beleza? Bem, continuando ainda falando um pouco aqui sobre... quando a gente está acertando a peste do Satanás do Grade não passa. Moço, é difícil, viu? Ah, doido, moço. Continuando ainda falando aqui sobre os aqueus, importante lembrar que para muitos estudiosos essa civilização, a civilização micênica, ela vivia numa estrutura chamada de despotismo oriental, que é um poder forte, apoiado em uma burocracia de caráter palaciano. É muito parecida nessa questão dos palácios com a civilização cretense. A civilização micênica ela vai se espalhar
né, tanto pela Grécia continental como também por outras regiões do Mediterrâneo, principalmente o que hoje é a Itália, ou seja, a Península Itálica, a região da Sardenha e também o próprio Egito. Essa civilização ela vai experimentar o seu apogeu entre 1500 e 1150 a.C., né? Tem no comércio e nas expedições de piagem uma grande forma de arrecadar riquezas e tributos, né? Principalmente a partir da cidade de Micenas, mas a partir do século XI, a civilização micênica vai gradativamente deixando de utilizar os espaços, as cidades, os palácios, né? A sua própria escrita, chamada Linear B, começa também um processo de desaparecimento. Muitos atribuem essa questão do colapso da civilização micênica à chegada dos dórios. Os dórios é o terceiro povo que nós vamos comentar aqui, dentro desse processo de formação do mundo grego, e eles vão dar origem aos espartanos. Também vão se localizar aqui na região, né, do Peloponeso, mas com influência maior, toda essa parte aqui em amarelo que você pode observar. Mas a sede do poder dório, como a gente vai comentar nesse instante, é a região do Peloponeso, principalmente a região da Lacônia. Então observe, frise muito bem que antes do mundo grego experimentar o seu apogeu, outras duas civilizações existiram ali. Primeiramente a civilização cretense, formada a partir da herança dos anatólios, provenientes da Ásia Menor, e depois a civilização micênica, que é formada a partir da contribuição dos aqueus com a somatória de heranças culturais dos próprios cretenses. Beleza? Continuando aqui, é difícil, né? A gente quer passar o slide e o slide passa meia hora depois que você aperta. Doido, moço. Paciência com isso, né? Então, para fechar essa trajetória sobre os povos formadores do mundo grego, já falamos aqui sobre os jônios, falamos sobre os aqueus e vamos fechar falando sobre os dórios, né? Desde o momento que os dórios chegam à região da Grécia, principalmente do Peloponeso, por volta de 1200, eles já evidenciavam seu espírito bélico, que é uma característica que vai permanecer também entre os espartanos. Quando ocuparam o Peloponeso, os dórios dividiram esse território em lotes que foram entregues aos seus principais cidadãos, os esparciatas, futuro. Essa terra não era cultivada pelos dórios ou mesmo pelos espartanos. Será cultivada pelos conquistados, que são chamados de ilotas, na condição de servos. Okay? Os ilotas não eram escravos, eles eram servos. Enfim, um outro ponto importante de se lembrar é que os dórios eles rapidamente destruíram a contribuição arquitetônica deixada tanto pela civilização cretense quanto pela civilização micênica. Um ponto importante é que os dórios introduziram na região da Grécia a metalurgia do ferro, né, e também as cerâmicas decoradas com formas geométricas. Fugindo dos dórios, muitos aqueus e muitos jônios vieram se refugiar na região da Ásia Menor, que principalmente nesta área chamada de Jônia, e é ali que começa a ser gestado, num intenso contato cultural com povos provenientes do Oriente, aquilo que nós chamaremos de civilização grega propriamente dita. Né? Isso é muito importante de ser frisado. Após a chegada dos dórios, esta região da Grécia vai permanecer num relativo obscurantismo, que vai aí entre 1100 e 800 a.C., é chamado de a época das trevas. Nesse período parece que houve uma diminuição da população, ao mesmo tempo que ocorre um empobrecimento dessa mesma população. As cidades palacianas vão dar lugar a pequenas aldeias, então perceba que vai haver um decréscimo, um encolhimento da vida urbana, né, que era muito própria do período micênico e também da civilização cretense. A escrita praticamente desaparece, lembrando que nem todos dominavam a escrita, porque a escrita estava muito vinculada às atividades comerciais e eram exercidas principalmente pelo escriba. Essa escrita não é como a gente imagina hoje, não é uma escrita para deleite, é principalmente uma função administrativa, para registrar atividades comerciais e leis. A hierarquização social diminui
E a civilização, ou os povos que vão habitar essa região, vivem praticamente entre os conflitos e a atividade camponesa. É importante lembrar que durante toda a trajetória do mundo grego, tanto desse período pré-homérico que nós estamos falando aqui, como o período arcaico, que é o próximo vídeo, e mesmo o período clássico, a guerra é um elemento muito importante para a constituição do indivíduo grego, certo? Não podemos perder isso de vista. Ok, galera? Então, fechamos esse primeiro vídeo, essa primeira videoaula com vocês. Assista a videoaula número 2, que, como eu disse aqui, vai tratar sobre o período arcaico, que é justamente a gestação do mundo grego. Forte abraço e até a próxima.